Meus amores, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui para dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Nós estamos numa época de distanciamento social, né? E mediante a isso, as nossas aulas, por enquanto, serão assim, online, tá bom? Serão vídeos gravados, mas vocês terão total suporte para tirar dúvidas. A gente vai estar realizando os exercícios, tá bom? E fazendo tudo como se estivéssemos na sala de aula. Só que cada um na sua casa, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de triângulos, tá? E o que é um triângulo? O triângulo, ele é uma figura de três lados, o nome já diz, ó. Tri vem de três ângulos, então é uma figura que tem três ângulos, três lados, três vértices, não é isso? É uma figura, ó, de três pontas, tá bom? Bom, e dentro de triângulo, nós temos alguns elementos. E esses elementos são lados, ângulos e vértices. O que são os lados? Os lados são as retas que vão formar essa figura. Aqui eu tenho o lado AD, que é essa reta aqui. Eu vou ter o lado BC, que é a reta de baixo. E eu vou ter a reta CA, que é essa reta aqui. Quando eu represento os lados, ó, eu coloco o tracinho em cima para dizer que são retas, tá bom? Agora nós vamos aos ângulos. Os ângulos são formados pela abertura de duas retas juntas. Então, ó, aqui eu tenho uma abertura, aqui eu tenho uma abertura e aqui eu tenho uma abertura. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Para eu representar ângulo, eu tenho que colocar, ó, o acento circunflexo. Se eu não colocar, está errado. E nós temos os vértices. O que são vértices? Vértices são pontos de encontro. Então, ó, quando eu junto essa reta nessa reta, eu formo aqui, ó, um ponto de encontro. Quando eu junto essa reta com essa reta, eu junto, ó, tenho esse ponto. E quando eu junto este lado com este lado, eu tenho este ponto de encontro. Então, quem são os meus vértices? O A, o B e o C. Ok? Agora, a nossa matéria vem com classificação de triângulos. Nós vamos ver como que os triângulos se classificam quanto aos lados e quanto aos ângulos. E depois nós vamos ver as condições de existência. Para um triângulo existir, existem algumas regras. Por quê? Se eu pegar essas duas canetas, tá? E eu tiver esse apagador, vocês estão vendo que a parte de baixo é maior? Então não é simplesmente eu pegar três retas e juntar. Existe alguma coisa, alguma condição que me diz que esse triângulo tem para existir. Então também é um conteúdo nosso. E depois nós vamos ver alguns elementos do triângulo, como mediana, tá? Altura e bissetriz. Esses três conteúdos que eu estou falando agora, classificação, condição de existência e altura, mediana e bissetriz, eu vou colocar um videozinho para vocês, aqui mesmo, na continuação da nossa aula, para vocês estarem vendo a explicação. Por quê? Aqui o meu espaço é pequeno, eu não vou conseguir demonstrar tudo para vocês, vai ficar incompleto, tá bom? Então, vocês vão ver agora a explicação e já eu volto para a gente conversar, tá bom? Classificação dos triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Vamos aqui nessa primeira parte aqui classificar os triângulos quanto aos seus lados. Temos aí três casos possíveis. Quais são esses primeiros casos? O primeiro caso é eu ter um triângulo em que todos os lados são iguais. Um exemplo,
Vou chamar esse ponto de A até B, esse lado aqui de A. Então, aqui pode ser A, aqui é A e aqui é A. Logo, eu tenho os três lados iguais, certo, pessoal? Classificamos esse triângulo como triângulo equilátero. Três lados iguais, equilátero. Podemos acontecer o segundo caso de termos apenas dois lados iguais. Então, vou chamar esse aqui de A, esse aqui de A, e esse lado aqui ele já vai ser diferente. Vou chamar ele aqui de B. Então, tenho dois lados iguais e um diferente. Esse triângulo aqui, quando tem dois lados iguais e um diferente, é classificado como triângulo isósceles. Vamos aqui para o nosso terceiro caso, que é o caso que os três lados são diferentes. Então, esse aqui vou chamar ele de A, vou chamar esse outro aqui de B e vou chamar esse outro aqui de C. Então, são três lados diferentes. Quando os três lados são diferentes, chamamos esse triângulo de escaleno. Então, temos triângulos equiláteros, três lados iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente, e triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Vamos agora classificar os triângulos em relação aos seus ângulos. Então, pessoal, olha, ângulos internos são esses ângulos aqui pintados de vermelho, são os ângulos que está dentro, né? Então, os ângulos internos menores do que 90. Então, quando esses ângulos aqui, eles são menores do que 90 graus, chamamos esse triângulo aqui de triângulo acutângulo, certo? Porque tem ângulos agudos, então é um triângulo acutângulo. Esse triângulo aqui, talvez o triângulo mais famoso que tem aí é o triângulo retângulo, no qual aqui se tem o teorema de Pitágoras. Ele é conhecido como triângulo retângulo. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E quando no meu triângulo aparece esse quadradinho aqui, é porque esse triângulo é um triângulo retângulo, certo, pessoal? E por fim aqui, no meu triângulo pode aparecer um ângulo aqui maior que 90 graus, né? E quando eu tenho no meu triângulo um ângulo maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora ver mais uma dica, tá? Nesse caso envolvendo a geometria plana. Vamos imaginar essa situação, problema aqui, que nós temos um triângulo e nós queremos saber justamente um possível valor para este lado x, tá? Considerando, por exemplo, somente essas alternativas. O que nós temos aqui, gente, nada mais é do que a condição de existência de um triângulo, tá? E aqui é muito importante comentar o seguinte, que não são quaisquer três lados aí que formam um triângulo. Querem ver? Olhem só. Imagine aqui, por exemplo, esses três segmentos, tá? Eu tenho esses dois pincéis aqui e essa régua, tentarem formar, por exemplo, um triângulo. Olha só o que a gente terá nessa situação. Reparem que esses dois lados aqui que estão sendo representados pelos pincéis, tá? Eles não se encostam. Ou seja, esses três segmentos aqui, ó, não formam um triângulo. Conclusão, né? Quaisquer três segmentos não necessariamente irão, no caso, formar um triângulo. Beleza? Agora, qual é a condição de existência de um triângulo? Gente, a condição de existência seria, por exemplo, que esses dois lados aqui que estão sendo representados por pincéis, eles pudessem se encostar e formar, no caso, o triângulo. Para que isso aconteça, é justamente necessário que nós tenhamos, por exemplo, a soma deste lado mais este lado tem que ser maior do que este lado aqui. Então vamos escrever isso, gente? Olha só. O lado A mais o lado B tem que ser maior do que o lado C.
Só que não basta esses dois lados aqui serem maiores na soma, né, do que o terceiro lado. É necessário que aconteça isso para as três situações. Ou seja, o lado B mais o lado C, por sua vez, tem que ser maior do que o lado A. E para finalizar aqui, ó, o lado A mais o lado C tem que ser maior do que o lado B. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, para que exista um triângulo, a soma de quaisquer dois dos seus lados aí deve ser maior do que o terceiro lado. Tudo bem? Então vamos voltar nessa situação problema aqui, ó. Nós vamos escrever justamente o que eu acabei de comentar. Olhem só. Primeiro, o 3 mais o x tem que ser maior do que o valor 7. Concordam comigo? Então olha só. 3 mais o x tem que ser maior do que o 7. Claro, né, gente? Vamos passar esse 3 aqui, ó, para o lado de lá. Passa negativo, né? Então teremos que o x tem que ser maior do que 7 menos o 3, então o x tem que ser maior do que 4. Gente, ele não pode ser igual a 4, tem que ser maior do que 4. Então essa situação aqui, ó, ela está descartada. Beleza? Agora tem que acontecer também o seguinte, ó. O lado 3 mais o lado 7 tem que ser maior, por exemplo, do que o lado x. Vamos escrever isso? Então olha só, 3 mais o 7 tem que ser maior do que x. 3 mais 7 o valor é 10, então 10 tem que ser maior do que o valor x, que é a mesma coisa, né, pessoal? Ler de lá para cá, x tem que ser menor do que o 10. Opa, o x tem que ser menor do que o 10, então ele não pode ser igual a 10, tem que ser menor do que o 10. Então ele não pode ser, por exemplo, essa alternativa aqui, e não pode ser tampouco aquele valor 12 que está ali. Então certamente a gente tem aqui, ó, a letra B de Brasil como sendo a alternativa correta. Mas, Ferreto, não era necessário fazer que o 7 mais o x, olha só, 7 mais o x, esses dois lados devem ser maiores, no caso, a soma do que este valor 3. Maior do que 3. Mas isso aqui acontece naturalmente, né? Até porque 7 mais qualquer valor que você possa imaginar aqui, ó, é sempre maior do que o valor 3. Beleza? Então essas duas situações que estão aqui, ó, seriam suficientes para a gente encontrar a alternativa correta. Pessoal, beleza? Espero ter ajudado, tá? Um abração, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau. Gente, ele não pode ser igual a 4, tem que ser maior do que 4. Então essa situação aqui, ó, ela está descartada. Beleza? Agora tem que acontecer também o seguinte, ó. O lado 3 mais o lado 7 tem que ser maior, por exemplo, do que o lado x. Vamos escrever isso? Então olha só, 3 mais o 7 tem que ser maior do que x. 3 mais 7 o valor é 10, então 10 tem que ser maior do que o valor x, que é a mesma coisa, né, pessoal? Ler de lá para cá, x tem que ser menor do que o 10. Opa! O x tem que ser menor do que o 10, então ele não pode ser igual a 10, tem que ser menor do que o 10. Então ele não pode ser, por exemplo, essa alternativa aqui, e não pode ser tampouco aquele valor 12 que está ali. Então certamente a gente tem aqui, ó, a letra B de Brasil como sendo a alternativa correta. Mas, Ferreto, não era necessário fazer que o 7 mais o x, olha só, 7 mais o x, esses dois lados devem ser maiores, no caso, a soma do que este valor 3. Maior do que 3. Mas isso aqui acontece naturalmente, né? Até porque 7 mais qualquer valor que você possa imaginar aqui, ó, é sempre maior do que o valor 3. Beleza? Então essas duas situações que estão aqui, ó, seriam suficientes para a gente encontrar a alternativa correta. Pessoal, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre a altura, mediana e bissetriz de um triângulo, tá? Altura, mediana e bissetriz são três segmentos importantíssimos em qualquer triângulo, tá? E vocês precisam saber a diferença dos três, tá? O que eles têm em comum? Ambos saem do vértice até o lado oposto, tá? Até o lado de frente. Então, eu sempre vou ter três alturas, três medianas e três bissetrizes. Por quê? Eu tenho três vértices. Então, eu consigo traçar do vértice A até o lado oposto, que é o lado BC. Eu consigo sair do ponto B até o lado de lá, que é o lado AC. E eu também consigo sair do vértice C vindo para o lado AB,
tá? Então, eu consigo traçar 3 segmentos, tá? Vou falar para vocês agora a diferença de cada um deles. Cada um faz uma coisa diferente no triângulo, tá? E vocês precisam, tá, saber disso. A altura, quando você traça a altura de um triângulo, ela sempre vai formar 90 graus com a base, tá? Quando você mede a altura de qualquer coisa, você tem que medir a altura em linha reta, tá? Não tem como medir a altura de qualquer coisa inclinada, então tem que estar sempre em linha reta. Por isso, o ângulo de 90. Então, essa aqui é a altura relativa ao lado BC. Também posso traçar a altura saindo do vértice B em relação ao lado AC. E, por último, do lado ou do vértice C até o lado AB. O que vocês não podem esquecer é que a altura sempre forma 90 graus, tá? Sempre 90 graus, tá? Então, falou a altura, você já vai no desenho, coloca um ângulo de 90 graus. Essas 3 alturas, elas vão encontrar num ponto, tá? Elas sempre vão se encontrar. O ponto de encontro das 3 alturas é chamado ortocentro, tá? Esse é o ponto de encontro das 3 alturas. Eu também tenho a mediana. Da mesma forma que a altura, eu vou sair de cada um dos vértices no seu lado oposto. Só que a mediana, ela não forma 90 graus. Ela vai dividir o lado ao meio. Então, quando ela sai do vértice A e vai lá para o lado BC, ela vai dividir o lado BC em 2 lados iguais, tá? Então, esse lado AC dividiu, ó, a parte de baixo em 2 lados iguais. Se eu fizer a mediana em relação ao lado AC, vai ficar a mesma coisa. Só que agora esse lado é congruente com aquele. A mesma coisa em relação ao vértice C. Vai dividir aqui em 2 lados iguais, tá? Então, a mediana não tem nada de ângulo, tá? Só divide o lado ao meio. As 3 medianas também se encontram aqui em um ponto. E o ponto de encontro das 3 medianas é o baricentro, que a gente fala o ponto de equilíbrio, tá? Então, o que a mediana faz? A mediana divide o lado ao meio. Vou colocar meio para não ficar dúvida, tá? Então, divide, ó, o lado, certo? Eu também tenho a bissetriz. Da mesma forma que os dois, eu vou sair de cada um dos vértices até o lado oposto. Só que a bissetriz, ela vai dividir o ângulo ao meio, tá? Então, quando ela sai do vértice A lá para o lado BC, ela dividiu esse ângulo aqui de cima em 2 lados iguais. Em 2 ângulos iguais, desculpa. Então, esse ângulo daqui é igual àquele ali. Quando você fizer a bissetriz do vértice C em relação ao lado AC, esse ângulo daqui, vou fazer 2 arquinhos, é igual a esse de cá, que eu também fiz com 2 arquinhos. A mesma coisa com o vértice C. Quando você fizer a bissetriz saindo do vértice C, esse ângulo, que agora eu vou fazer 3 marcações, é igual a esse daqui, tá? Então, o que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo ao meio, tá? Então, o ângulo ao meio. As bissetrizes também se encontram em um ponto, e o ponto de encontro das 3 bissetrizes é o incentro. Tá? Então, de novo, tá aí os 3 segmentos, tá? Cada um faz uma coisa diferente no meu triângulo. A altura vai formar 90 graus, a mediana vai dividir o lado ao meio e a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Esses segmentos, a gente só vão se encontrar, fazer as 3 coisas ao mesmo tempo no triângulo equilátero, tá? Então, no triângulo equilátero, qualquer segmento que você traçar vai ser a altura mediana. Bom, pessoal, agora que nós já vimos
né, sobre triângulos, que eu expliquei lá no comecinho. Já vimos como que eles se classificam, tá? Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Já vimos o que ele precisa ter para existir, que é a condição de existência. E já vimos a altura, mediana e bissetriz. Eu quero saber, vocês entenderam? Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim, para eu estar explicando para vocês, tá bom? E agora nós vamos lá pro livro. Eu vou colocar a página para vocês, tá bom? Na hora, embaixo do vídeo vai estar lá os exercícios para vocês fazerem e a gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Beijos!